Vamos então começar a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Começa na pergunta, quer dizer, não é uma pergunta, né? Desde da nossa gravação passada, que foi a 100, é o Kardec falando. Aqui 101 também, o Kardec falando. Todas essas explicações que nós vamos ver aqui são colocações do Kardec para facilitar o nosso entendimento, assessorado pelos espíritos, mas colocações dele. Então vamos ver a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as mais más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, o que nós estamos falando aqui? O que ele está colocando como características gerais dos espíritos imperfeitos? Né? Uma índole para o materialismo, uma índole para o ateísmo, para a negação das colocações dos ensinamentos de Deus, né? Uma personalidade mais egoísta, mais prepotente. Então nós vemos principalmente, né, naqueles que vão buscar a ciência, aqueles que buscam o conhecimento, que têm um conhecimento, uma inteligência muito grande, mas se abstêm da sabedoria, ficam só dentro dos seus conhecimentos, da sua cátedra, da sua pseudo-sapiência, porque sabedoria é uma coisa que se conquista com a experiência, com o trabalho, com a indulgência, com o domínio de si mesmo. Então ele coloca aqui, nem todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus. Não, eles não são essencialmente maus, mas eles são personalistas, né? Tem colocações muito dentro desta visão da matéria, né? Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que maldade propriamente dita. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas só por não fazerem o bem denotam sua inferioridade. Então eles não fazem nem o bem nem o mal, ficam no muro. Mas quando não se faz o bem, se omite, se dá licença para que o mal passe. Quando não se faz o bem, está-se automaticamente sendo conivente com o mal. Porque nós seremos responsáveis por todo o mal que fazemos e seremos igualmente responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Outros, ao contrário, comprazem-se com o mal e ficam satisfeitos quando têm oportunidade de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, porém, seja qual for seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos vis. Então, o que ele está colocando aqui? Eles podem colocar a sua inteligência, todo o seu conhecimento a serviço do mal, ou se absterem de fazer o mal, mas não fazendo o bem, estão coniventes com o mal. Nós estamos sempre servindo, nós somos energia, estamos sempre servindo. Então, quando ele coloca aqui dos espíritos imperfeitos, ele está colocando principalmente a dualidade, né? Então nós vamos ver aqui que ele vai colocar várias classes desses espíritos imperfeitos, fica mais fácil da gente entender. Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita, né, são limitados. Sobre o mundo espírita ou do espiritualismo são limitados, e o pouco que sabe se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Então são os falsos sábios.
são aqueles que leram alguma coisinha e acham que sabem alguma coisa, eles mais atrapalham do que ajudam. Infelizmente, dentro das casas espíritas, tem aqueles espíritas que só leram o rodapé, só leram as abas dos livros, só viram filmes. Então eles trazem para a casa espíritas preconceitos que vêm com eles da Idade Média, de outras religiões, e como eles não sabem e acham que sabem, saem dando informações, saem dando conselhos completamente desvirtuados e completamente fora da doutrina. Porque não leram os livros de Kardec, não leram os livros de André Luiz. Assistiram o filme é bom, os filmes são bons, são muito bons, mas eles trazem a ideia e os conceitos do diretor. O diretor coloca ali. Nós temos no livro Nosso Lar, nós temos no filme Nosso Lar um filme muito bom, mas ele tira do filme todas as questões mais, digamos assim, instigantes do livro, que poderiam gerar polêmicas. Ele modifica. As entrelinhas que o livro traz, ele não coloca, nem tem como colocar no filme. Então, para que nós possamos entender, para que nós possamos assimilar os ensinamentos que André Luiz nos traz, nós precisamos ler o livro. E mais do que ler, nós precisamos estudar o livro. Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Só nos podem dar noções falsas e incompletas sobre esse mundo, mas o observador, atento quase sempre, encontra, mesmo em suas comunicações imperfeitas, a confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então aí é que está o perigo. Vamos lembrar o irmão Erasto, no livro dos médiuns, quando ele diz que é preferível perder 9 verdades a se aceitar uma mentira. Então, esses espíritos colocam várias verdades e embutem uma mentira no meio, aí todo mundo vê, isso é verdade, isso é verdade, então isso aqui deve ser também. Por não terem bagagem, por não terem embasamento, a gente precisa de alicerce. Sem alicerce firme, na primeira ventania cai a casa. Então nós precisamos conhecer as obras de Kardec, precisamos conhecer o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Céu, o Inferno, a Gênese, para termos os alicerces, são 5 livros que Kardec nos traz, para termos o alicerce, para podermos julgar, para podermos analisar aquilo que está sendo apresentado. Seu caráter se revela por sua linguagem. Kardec bate muito nisso, é uma grande verdade. O caráter do espírito a gente conhece pela linguagem. Um espírito superior vai ter uma linguagem séria, vai ter uma linguagem correta. Os espíritos que se utilizam de linguagens vulgares, de linguagens chulas, são espíritos tão imperfeitos, ou às vezes até mais imperfeitos do que nós, encarnados aqui na Terra. Todo espírito que em suas comunicações deixe escapar um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e essa visão é um incessante tormento para eles, pois experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal e muitas vezes essa impressão é mais penosa que a realidade. Por quê? Porque se vitimizam. Coitadinho de mim. Então eles se vitimizam e se colocam num sofrimento atroz, quando o que eles têm é um sofrimento que todos nós passamos e temos aqui no planeta Terra, que é um planeta, por enquanto, de provas e expiações. Portanto, eles realmente sofrem, tanto pelos males que suportam, pelos que causaram aos outros, e como sofrem por um longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Para puni-los, Deus quer que pensem dessa forma. Então eles se sentem ali sofredores e acham que vão sofrer pela eternidade, mas não, todos nós temos direito à segunda chance. E é isso principalmente que o Espiritismo vem nos trazer. A nossa segunda chance de nos modificarmos, de nos melhorarmos.
Aí nós vamos ver que o Kardec coloca, pode-se dividi-lo em 5 classes principais. E aqui nós vamos ver o Kardec colocando as 5 classes em que são subdivididos os espíritos da terceira ordem. 10ª classe, espíritos impuros, têm propensão ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Então nós estamos vendo aqui essa subdivisão que Kardec faz. Então ele coloca na 10ª classe os espíritos impuros, que são aqueles que estão mesmo vinculados ao mal, que se comprazem com ele e querem se manter nessa condição, né, de espalharem o mal. Como espíritos dão conselhos pérfidos, né, conselhos falsos, traiçoeiros, né, que colocam aquele encarnado ou aquele desencarnado no caminho do erro. Insuflam a discórdia e a desconfiança, valendo-se de todos os disfarces para melhor enganar. Já falamos aqui da inteligência, do conhecimento que esses espíritos têm, então eles podem se manifestar aqui na Terra com outra aparência. Eles não conseguem fingir, eles não conseguem manifestar a iluminação, eles não conseguem manifestar, é óbvio, né? Os fluidos benéficos, a iluminação, a frequência que acalma, que ilumina tudo em volta de um espírito superior. Eles conseguem só manifestar a aparência. E os espíritos encarnados que se comprazem, né, pela vaidade, pela soberba, olha, eu estou recebendo Bezerra de Menezes. Tem uns que se colocam às vezes na internet que estão recebendo Maria, que estão recebendo Bezerra, que estão recebendo Francisco de Assis e outros mais, os nomes que a sua vaidade e a sua prepotência fazem com que se aproximem deles espíritos assim imperfeitos que se manifestam na forma que quiserem, tem aquela aparência, aqueles espíritos ali, olha a vaidade deles, olha quem está do meu lado, Francisco de Assis, Maria, né, Jesus, Bezerra, Eurípides, e saem dizendo ali as maiores bobagens, ou não dizendo nada, que a grande maioria roda e não diz nada, mas a vaidade do médium está ali a todo vapor. Afins atraem afins, né? Então eu vou repetir aqui. Como espíritos dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, valendo-se de todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se àqueles que possuem caracteres frágeis o bastante para ceder às suas sugestões, a fim de impeli-los à perdição, satisfeitos por poderem retardar seu adiantamento, fazendo-os sucumbir às provações que sofrem. Nas manifestações, eles são reconhecidos por sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, tanto entre os espíritos como entre os homens, é sempre um indício de inferioridade moral, a linguagem grosseira, a utilização de expressões vulgares chulas é característica dos espíritos como dos encarnados, é uma característica sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações evidenciam a baixeza de suas inclinações e se eles querem enganar falando de uma maneira sensata, não conseguem sustentar por muito tempo esse papel e acabam sempre por trair a sua origem. Alguns povos fazem deles divindades malfeitoras, outros os designam pelos nomes de demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são propensos a todos os vícios que as paixões vis e degradantes produzem, a sensualidade, a crueldade, a trapaça, a malícia, a hipocrisia, a cobiça, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo,
na maioria das vezes sem motivos e por odiarem o bem, né? Eles são astuciosos, né? Eles conseguem levar às vezes uma multidão de seguidores para o abismo. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Eles querem trazer ali, né, querem fazer de suas vítimas aqueles que estão fazendo bem, aqueles que são honestos, aqueles que querem se manter no bem. E por que eles são escolhidos para suas vítimas? Para tentá-los tirar do caminho. Para eles é uma obsessão, eles vêm como obsessores para fazer com que aqueles que estão no bem, que são honestos, mudem de caminho. Então, para eles vão servir como provas, como aqueles que vão fazer com que eles provem se eles são mesmo honestos, se eles estão mesmo no caminho do bem ou se a qualquer vento eles mudam de caminho. Então, eles estão aqui exatamente para isso, para serem usados pelo bem, pelos espíritos do bem, como provas para aqueles que vieram com esta vontade de se manterem no bem, de se manterem honestos, de realizarem coisas e que, por não terem bases sólidas, na primeira provação, no primeiro assopro do irmãozinho instigante, saem do caminho. A gente vê isso no livro Os Mensageiros, né? A gente vê muitos irmãos que saíram do plano espiritual com um monte de vontade de realizar uma série de coisas, no primeiro vento da prova sucumbem. São flagelos para a humanidade, seja qual for a classe a que pertençam na sociedade, e o verniz da civilização não lhes impede o opróbrio e a ignomínia, né? Quer dizer, a infâmia, a desonra e a afronta e a indecência. Aí depois nós vamos ver ele aqui na 9ª classe, espíritos levianos. São os ignorantes, né? Os malignos, né? Os inconsequentes e os zombeteiros. São os maliciosos, né? São aqueles que não estão tão ligados no mal. Eles não desejam, nem todos desejam o mal, mas eles querem fazer bagunça, arruaça, né, gozação, querem brincar, querem se divertir. Então, o que ele coloca aqui, mete-se em tudo e a tudo respondem, sem se preocupar com a verdade. Eles não estão ligados com a verdade, eles estão ligados em se divertir. Mete-se em tudo e a todos respondem, sem se preocupar com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos sofrimentos e ligeiros contentamentos, em fazer intrigas, induzir maliciosamente ao erro através de mistificações e espertezas. A essa classe pertencem os espíritos comumente chamados de trasgos, duendes, gnomos, diabretes. Isso no folclore, principalmente da época de Kardec, né? No folclore, na fantasia, nas histórias folclóricas. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes deles se servem como fazemos com os criados, né? Linguagem também da época do Kardec, os criados, os serviçais. Então, o que nós temos aqui? São aqueles que podem, como eu coloquei, podem ser utilizados pelas forças do bem para provar, para ver se aqueles que estão se colocando mesmo como eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, passam pelas provas. O bem nunca se utiliza do mal, mas o mal sempre ele é uma forma de se chegar ao bem. Ele sempre, por caminhos tortuosos, está trabalhando para o bem. Ele não percebe, mas está. Em suas comunicações com os homens, a sua linguagem, né? A linguagem desses espíritos zombeteiros, às vezes é espiritual, né? Às vezes ele traz formas elevadas, recitam salmos, recitam versos do Evangelho, colocam frases conhecidas, né? Perdão. Às vezes é espiritual, né? Espirituosa, né? Às vezes é divertida,
mas quase sempre sem profundidade. Eles, por conhecerem frases, eles trazem, mas para confundir, não porque eles tenham sabedoria. Eles só trazem esse conhecimento que eles têm para confundir, sem profundidade, para criar confusão, para ver o circo pegar fogo, para confundir mesmo os trabalhos mediúnicos ou para bagunçar uma casa espírita. Perdão. Apreendem, quer dizer, guardam dentro de si, né? Apreendem as imperfeições e o ridículo dos homens e expressam isso de forma mordaz e satírica. Eles conhecem todos os calcanhares de Aquiles dos homens, todas as fraquezas dos homens e as expressam, as colocam justamente para serem mordaz de uma forma satírica, às vezes até para desvirtuar uma reunião, todos rirem, todos perderem a vibração, todos saírem da sintonia. Por isso precisa se tomar muito cuidado, né, com esses irmãozinhos levianos. Se usam nomes falsos, é na maioria das vezes mais por malícia que por maldade. Então, se eles se colocam, eu sou fulano ou ciclano para dar pompa, para dar renome, é mais por malícia, por jocosidade, para bagunçar, para tirar todo mundo da seriedade do que propriamente por maldade. Depois nós vamos ver a 8ª classe, que são os espíritos pseudo-sábios. Esses são os mais perigosos, né? É contra esses que Erasto se colocou, que é preferível perder 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque os pseudo-sábios têm muito conhecimento, têm muita intelectualidade, mas não tem sabedoria, não tem luminosidade, não tem luz. Então vamos lá. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas eles julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos pontos de vista, sua linguagem possui um caráter sério que podem enganar quanto às suas capacidades e às suas luzes. Mas isso muitas vezes é apenas um reflexo dos preconceitos e de suas sistemáticas da sua vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com erros mais absurdos, entre os quais despontam a presunção, o orgulho, a inveja, a teimosia, das quais não puderam livrar-se, e principalmente o preconceito. Então eles vêm com pompa, com soberba, conhecem versículos, conhecem os ensinamentos do Cristo, e conhecem os ensinamentos de Kardec, vêm falar dos livros, vêm falar de uma série de coisas, e no meio, por isso Erasto coloca, é preferível perder 9 verdades a aceitar uma mentira. Aí eles colocam no meio um preconceito, colocam no meio uma inverdade que são trazidas dentro deles de religiosidade, de dogmas, de religião antigas e de religiões que muitos dos que estão ali na reunião mediúnica trazem no seu inconsciente porque foram freis, bispos, pastores, rabinos, frades em outras religiões, e traz o ranço, traz o preconceito, os dogmas que desvirtuaram as religiões e vão trazendo isso, e aí ele já existe lá dentro daquele médium ou daquele assistente, aquele espírito pseudo-sábio traz aquilo junto com algumas verdades e eles aceitam isso como sendo verdades e vão se criando dogmas e vão se criando preconceitos dentro da religião espírita que são trazidas pelos homens. Não foram trazidas nem pelo Kardec, nem pelo plano espiritual. Por isso eu coloco-os como os mais perigosos, os pseudo-sábios. 7ª classe, espíritos neutros. Não são suficientemente bons para fazer o bem, nem maus o bastante para fazer o mal. Pendem tanto para um quanto para outro lado e não se elevam acima da condição vulgar
da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Então é aqueles que nem fazem bem nem fazem o mal. Volto a colocar, como eu coloquei lá na questão 101 aqui, quando nós estávamos começando a terceira classe. Quem não faz o bem automaticamente está conivente, está trabalhando junto ao mal. Nós somos energia e nós servimos a um Senhor. Se não servimos a Deus, estamos servindo a Mamon. E eu esqueci de colocar aqui, né, mas é importante a gente colocar quando a gente fala de pseudo, sabe? O que quer dizer a palavra pseudo? Falso. São os falsos sábios. E são esses que mais se proliferam em todos os cantos, como encarnados e como desencarnados. Os neutros é a maioria de nós encarnados. E a maioria dos espíritos na erraticidade estão nesse plano, nos neutros, que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, ficam em cima do muro, deixam o mal passar, deixa como tá para ver como é que fica. Infelizmente, a grande maioria de nós está nessa classe de neutros. E nós temos que tomar a nossa posição, nós temos que escolher, nós temos o livre-arbítrio para isso. Nós temos que trabalhar principalmente para o bem o máximo que nós pudermos. Então ele coloca aqui: apegam-se às coisas deste mundo, sentindo saudade de suas alegrias grosseiras. Então, são os espíritos desencarnados que estão apegados às coisas do mundo, que estão apegados a ter, estão apegados à materialidade, estão apegados a comer carne. Então, vem comer junto com os encarnados, se vampirizam os encarnados, né, glutões, gulosos, para comerem junto com eles, né, os pratos que tem carne, que tem pimenta, que tem gordura, que tem aquelas, né, coisas que grosseiras, vêm para se comprazer com aqueles que são alcoólatras, que bebem, que fumam, que usam drogas, porque são prazeres dos quais eles sentem falta porque não tem no plano espiritual, não conseguem ficar sem eles, então eles vêm vampirizar os encarnados que são similares a eles, né? na mesma vibração, no mesmo sentimento. Então são aqueles que não fazem o bem, não fazem o mal, querem comer bem, querem beber, querem fumar, querem usar uma maconha, quer usar um crack, quer usar uma cocaína de vez em quando, quer matar um leitão e ficar ali se comprazendo com o bicho rodando e depois comendo o leitão inteiro, regado a álcool, tabaco, e depois não sabe por que tem tantos problemas, por que é assediado por irmãozinhos menos esclarecidos, porque tá ali. Falar, mas eu sou neutro, eu não faço mal para ninguém. Tá, você não faz o mal para ninguém, mas no bem. Qual é o bem que você está fazendo? A única forma de nós sairmos desse pseudo-neutro e começarmos a mudar para entrarmos em planos mais elevados é através do bem que fazemos, é através do vigiar e orar, é através de sairmos desta condição de deixar como está para ver como é que fica e nos modificarmos. É através dos frutos que damos. A árvore será reconhecida pelos seus frutos e cada um de nós receberá pelas obras que realizar aqui nesse planeta. Foi isso que Jesus colocou. Então nós temos que analisar quais são as nossas obras. E nós temos que passar a realizar o bem, trabalhar pelo bem, nos melhorarmos, ficarmos no vigiar e orar, e cada vez que vier um pensamento, analisar: esse pensamento é meu? Não, é um irmãozinho menos esclarecido que está colocando esse pensamento em mim. Então o único jeito que eu tenho de me livrar dele é através da oração. Por isso o vigiar e orar, e por isso o evangelho no lar. Por isso a busca da mudança da vibração interior através da mudança do pensamento, do sentimento e consequentemente mudamos a palavra. Quando nós mudamos o pensamento, mudamos o sentimento, mudamos a palavra, mudamos a vibração, mudamos a nossa cor, mudamos o nosso cheiro. Mudamos todo o condomínio que está à nossa volta. Quando nós mudamos de dentro para fora. De blá 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 o mundo está cheio. De fora para dentro ninguém muda.
Depois ele vai para a sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Quanto às suas qualidades pessoais, esses espíritos não formam uma classe distinta propriamente falando, podem pertencer a qualquer classe da terceira ordem. Então, o espírito que trabalha para o mal pode ser batedor e perturbador, o neutro pode ser batedor e perturbador, o pseudo-sábio pode ser batedor e perturbador, todos da terceira ordem podem ser batedores ou perturbadores, principalmente os zombeteiros. Esse vai ser batedor, perturbador mesmo, porque ele quer brincar, ele quer causar medo, ele quer causar susto, e ele batendo, fazendo barulho, arrastando coisa, ele causa isso e dá gargalhadas, é isso que ele quer. O zombeteiro é isso que ele quer. Então a maioria dos batedores faz parte da classe dos zombeteiros, mas todos da terceira ordem podem ser batedores e perturbadores. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Em relação aos outros espíritos, mostram-se mais apegados à matéria, parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja por agirem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas em geral, os espíritos elevados deixam isso por conta dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que as inteligentes. Quando julgam que manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Quando os espíritos superiores julgam que manifestações de ordens subalternas, ou precisam às vezes, principalmente na natureza, de algum tipo de manifestação, eles vão usar esses espíritos que se comprar, esses espíritos que gostam de fazer barulho, de perturbarem, vão se utilizar deles para que essas manifestações ocorram. Então nós temos que entender que todos os espíritos da terceira ordem podem causar perturbações. Podem elevar mesas, podem fazer o rap, que é aquele barulho que as irmãs Fox escutavam, de bater o tempo todo, podem apagar e acender luz, podem causar medo, podem arrastar coisas, podem sumir com alguns objetos para que assustar o médium, para assustar as pessoas. Então a gente não precisa se preocupar. O que nós temos que nos preocupar é conosco. Se nós estamos sendo objetos de espíritos zombeteiros ou de espíritos que fazem barulho, apagam, acendem luz, somem com coisa, é porque nós estamos ali em similaridade com espíritos de terceira ordem. O espírito superior não faz isso. Então, como é que nós modificamos isso? Nos livramos dessa situação, nos modificando de dentro para fora. Como é que nós ajudamos esses irmãos? Porque são irmãos iguaizinhos a nós que precisam de ajuda. Fazendo o evangelho em voz alta, lendo livros dignificantes, livros bons, livros que nos elevam, escutando músicas que nos elevam, músicas espíritas, Ave Maria de Gounod, músicas clássicas que nos elevam às alturas, que nos arrepiam de tanto que nos elevam. Colocamos essas músicas, fazemos orações, lemos em voz alta livros que nos ajudam e, consequentemente, vão ajudar esses irmãozinhos que estão à nossa volta e que precisam de ajuda, fazendo oração, nos modificando de dentro para fora, trabalhando em serviços voluntários,
ajudando orfanato, ajudando casa espírita. Hoje com a pandemia a gente vai fazer ajuda virtual, não tem problema, é ajuda. Vamos colher material para uma cesta básica, para um asilo, para uma casa espírita que vai distribuir cesta básica, que vai distribuir roupa, distribuir enxoval, fazer roupinhas, fazer tricô, fazer crochê, fazer coisas para ajudar. Tem um mundo de coisas. Quando a gente está trabalhando no voluntariado, trabalhando para o bem, trabalhando para ajudar os outros, nós estamos modificando a nossa vibração e, consequentemente, a vibração da nossa casa. Fazendo o evangelho no lar. Se nós estamos mais perturbados, se nós estamos nos sentindo mais vulneráveis, mais tristes até por causa da pandemia, aumentamos os dias de evangelho no lar. Antes eu fazia o evangelho no lar, que falo por mim, eu não sou exemplo para ninguém. Estou em busca, estou no trabalho igual todo mundo, buscando a minha melhora. Mas conforme a pandemia se arrastou e foi meses e meses a fio, comecei a perceber mais tristeza, às vezes mais preocupação. Hoje eu faço o evangelho no lar todos os dias. Isso me ajuda muito, melhorou muito o meu sono, que estava começando a ficar... Eu sempre tive problema de insônia, mas começou a ficar muito ruim. Com o evangelho no lar, isso me ajudou muito. Talvez isso possa ajudar você que está me ouvindo. Eu passei a fazer o evangelho todos os dias 10 da noite, junto com a oração para o grupo do Dr. Bezerra. Eu já faço, mando as energias para o grupo do Dr. Bezerra, já faço a oração para todos aqueles que estão no grupo, aqueles que, no meu grupo de orações, né, aqueles que precisam de oração, a lista vai aumentando cada vez mais, e aí faço o evangelho no lar. Faço toda a preparação, faço a leitura, faço todo o evangelho no lar, desligo tudo, apago as luzes e vou dormir. Tenho dormido muito bem. Isso tem me servido, tem me ajudado muito. Antes de dormir, peço a ajuda do meu mentor para que eu possa trabalhar, para que eu possa ser útil enquanto o meu corpo descansa. Isso tem me ajudado muito. Então, conselho não é conselho, é só uma colocação, porque o que serve para mim pode não servir para o outro, mas pode ajudar muitos que estão aí ouvindo. Façam o evangelho todas as noites, antes de dormir, apaguem a luz logo depois do evangelho, continuem junto do que a gente chama o nosso mentor no nosso evangelho, a gente coloca o nosso mentor ao nosso lado, então abraçados com o nosso mentor vamos dormir e vamos pedir a ajuda dele para cuidar do nosso sono, que enquanto o nosso corpo descansa, nós possamos trabalhar, estudar, possamos ser úteis durante a noite. Porque nós trabalhamos para nosso aperfeiçoamento nas 24 horas do dia. Não é só nas 14 ou 16 horas que ficamos em vigília. Durante as horas do sono também estamos trabalhando e precisamos continuar o vigiar e orar, e durante o sono também. E conforme a nossa força e conforme aumenta o nosso vigiar e orar na vigília, quando ele começa a entrar para o nosso sono também, porque a nossa força de vontade, ela se manifesta durante o dia e durante o sono. Então vamos continuar estudando e aprendendo aqui com o Livro dos Espíritos, na nossa próxima gravação, com os Espíritos da segunda ordem. Vamos começar a segunda ordem na próxima gravação. Até lá!